E aí, galera, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui ao vivo com a nossa maratona de lives. Hoje, terça-feira, dia 28 de julho, e nessa terça, agora 19 horas e 28 minutos, estamos iniciando a nossa primeira entrevista dessa terça-feira e hoje nós vamos falar sobre direito e empreendedorismo. Os nossos dois convidados, Dr. Anderson, Dr. Matheus, estão conectando. Daqui a pouquinho eles vão estar aqui conosco para responder várias perguntas, perguntas que já estão, pré-agendadas e também as perguntas que nós recebemos ao longo da semana, na semana passada, logo que nós divulgamos essa entrevista de hoje. Agradecendo aí a sua audiência, a sua participação também, mas nesse início, terça-feira, eu quero muito agradecer dois livros, dois presentes que chegaram ontem aqui do Dr. Alexandre Góes. Muito obrigado. Livro Cidadelas e Muros, como o ser humano se tornou um animal urbano. Muito obrigado, Dr. Alexandre Góes. Mais um livro que também chegou aqui pra gente, super recomendo, super dica também. Livro aí do Dr. Alexandre Góes, Liberdade e Metamoralidade. Dois livros ontem aqui chegaram. E o Dr. Alexandre Góes é nosso entrevistado. No fim desse mês, nós vamos ter uma cesta literária. Ele vai estar lançando essas duas obras e outras também. Então, muito obrigado aí para o Dr. Alexandre Góes, que nos enviou esses livros, Ele que está sempre conectado, encaminhando para a gente aí muitas ideias, muitos artigos e lançando seus livros. Esse aqui é o último livro do Dr. Alexandre, o livro Cidadelas e Muros, como o ser humano se tornou um animal urbano. Muito obrigado aí, Dr. Alexandre, por esses livros. Já está aqui, vão ser lidos com certeza em breve. Estão na fila aí para a gente ler. Em breve também vamos fazer o lançamento virtual do livro do Dr. Alexandre. Muito obrigado, está aqui, estão guardados os dois presentes, os dois livros que o Dr. Alexandre nos encaminhou ontem. Vai ficar aqui, logo, logo vão ser lidos também. Mas ontem nós entrevistamos aqui na nossa live o Dr. Maurício Custódio. Falamos sobre segurança pública, também aconteceu aquela polêmica, O Dr. Maurício aí explicou para a gente o que está acontecendo com a Guarda Municipal de Balneário Camboriú. Ele explicou, conversou conosco, o vídeo continua na íntegra para vocês acompanharem aqui no nosso feed, tem aí o vídeo também. E nós vamos daqui a pouquinho então entrevistar o Dr. Anderson e também o Dr. Matheus, eles que já estão conectando para conversar conosco sobre direito e empreendedorismo. Esse é o tema dessa terça-feira, dia 28 de julho. Nós temos perguntas aqui também, já pré-agendadas, e outras perguntas que estão vindo. Agradecendo aí a audiência de vocês, todos que estão conectados conosco, mandando perguntas, interagindo. Tem livro aqui, que está na fila para ser lido também. Já agradeci ao Dr. Alexandre. Mas nessa terça-feira, o nosso papo vai ser sobre direito e empreendedorismo. Os nossos dois convidados, dois entrevistados, essa terça-feira já estão conectando. Deixa eu já ver aqui, para ver como é que está a conexão dos nossos entrevistados. Vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa entrevista, agradecendo a audiência, as perguntas que chegaram ao longo da semana. Muito boa noite, Dr. Anderson. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Que sejam muito bem-vindos aqui à nossa maratona de lives e a todo o público também que estão esperando muito essa entrevista de vocês, viu? Várias pessoas compartilharam ontem, ao longo do dia de hoje, enviaram perguntas também aqui para a gente. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Queria dizer que é uma grande honra estar aqui nessa live hoje e agradeço o convite. Maurício, grande amigo nosso, muito obrigado pela lembrança, uma live aí, um conteúdo que nós tivemos bastante carinho, bastante cuidado de preparar, já vem aí de semanas essa ideia, então nós só temos a agradecer a oportunidade e vamos agregar um pouquinho de conhecimento aí, vai ser bem bacana. Com certeza, agora são 19 horas e 33 minutos e a galera está conectando, está chegando aqui para conversar com a gente, Leonardo, Paulo, Manuela. Vários desses também compartilharam a entrevista. Jonathan, Henrique, Scarlett também compartilhou aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Christian, nós vamos iniciar aqui a nossa entrevista. Temos várias perguntas e o tema
ele chama a atenção, porque direito e empreendedorismo, os nossos convidados vão explicar o que tem a ver esse tema, né? Por que tem tanta relação? E vai ser muito útil para os jovens advogados, para a galera que está recém-formada, que está iniciando no mercado de trabalho também. Mas para a gente iniciar aqui do começo esse papo, né? Quem é o Dr. Matheus e quem é o Dr. Anderson? Se apresentem para o público. Perfeito. Eu diria que o Matheus Agassi é um advogado criminalista que é apaixonado pelo que faz e que luta incessantemente pelos direitos, pelas garantias daqueles que nos confiam a causa. E veja que no direito criminal não se trata de qualquer causa, mas de uma causa que pode tolher de todo qualquer cidadão o bem mais precioso que ele possui, que é a liberdade. Então eu diria, em linhas gerais e de maneira sucinta, que esse é o Dr. Matheus Agassi. Certo. Doutor Eduardo Anderson, perdão. Não, O Eduardo vai ser entrevistado amanhã. Nós temos aqui, ó, antes da gente seguir aqui com o Anderson, eu quero agradecer o Rodrigo pela audiência, o Felipe também, César, Felipe, Christian, tá aqui, ó. E o pessoal tá mandando perguntas já. Mas agora nós vamos, né, conhecer, saber quem é o Dr. Anderson Almeida. Fique à vontade. Não, só deixar um registro, que eu fico espantado, né? Como um advogado criminalista, ele tem o dom de falar bonito, né, Maurício? Advogado criminalista parece que nasce com o DNA da oratória no sangue. Mas vamos lá. Até me permito reproduzir uma frase que eu usei na sexta-feira de Miguel de Cervantes, que eu sei que tanto para o Matheus quanto para mim é algo que simplesmente nos resume. Que pela liberdade e pela honra do próprio cidadão, o advogado criminalista deve arriscar a própria vida se for preciso. E é isso, a nossa luta aqui diária é arriscar a vida pelos direitos mínimos de um cidadão. Certo. E a primeira pergunta é justamente essa que o Matheus um pouquinho comentou já, né? Como é que é o dia a dia de um advogado criminalista hoje, aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil? Certo. Essa pergunta é até, de certo modo, um pouco difícil, digamos assim, de responder, porque o advogado criminalista, a profissão da advocacia criminal, ela é uma profissão que não tem data, não tem horário, não tem minuto, não tem dia para te chamar. Né? Eu gosto de dizer que simplesmente a gente pode estar em casa, num jantar, com a família, com os amigos, reunidos, sim, uma confraternização, e simplesmente o telefone toca. E é nesse momento em que, muitas vezes, o dever chama, é um cliente seu numa extrema necessidade, numa extrema urgência, em que não pode ser deixada de lado, e esse é o ônus da profissão. Esse é o dever, né, tanto ético como profissional do advogado, atendê-lo e proporcionar uma assistência técnica de qualidade. Então, assim, a advocacia criminal, ela é uma profissão muito bacana e também peculiar, porque principalmente os estudantes, quem está na faculdade, na graduação, tem a ideia de que na advocacia é só você sentar na frente de um computador, redigir peças, petições, né, peças processuais, estudar, ler muitos livros. Mas o que eu gostaria de acrescentar aqui hoje é que a advocacia criminal ela vai muito mais, ela é muito mais além do que só essa relação interna que o advogado tem com o escritório ou com o ambiente de trabalho. A advocacia criminal, eu diria que ela é muito mais interpessoal, relações interpessoais, e a sua peculiaridade está no ambiente externo ao escritório. Porque o advogado criminal, além de, como já dito, que necessita redigir peças, petições, muita leitura, isso é evidente, a gente vai abordar lá na frente esse tópico, o advogado criminal, ele precisa ter boas relações, seja com os servidores públicos, seja com os outros colegas, independentemente da área, seja na área criminal ou não. Enfim, o advogado criminal, a vida do advogado criminal, a história se constrói na rua. Então, eu diria que o nosso dia a dia é basicamente isso. É mesclar um bom interno, uma boa produção dentro do escritório e, principalmente, manter as relações interpessoais fora do escritório. Certo. Matheus? Perfeito. Como é que é o dia a dia do advogado criminalista na prática? Que a gente imagina que é um dia a dia muito corrido, né? Acompanhamos um pouco também de vocês pelas redes sociais, a gente vê que é um dia tribulado, né? É agitado,
é audiência para lá, é debate para cá. Então, como é que é esse dia a dia? É sempre assim mesmo? Veja, talvez o que eu mais gosto na advocacia criminal é justamente esse dinamismo, porque volta e meia, algo inesperadamente, hoje a gente pode estar aqui conversando com você nessa live aqui, e o nosso telefone toca, e amanhã pode ser que estejamos em Brasília, estejamos em São Paulo, estejamos no Rio Grande do Sul, e esse dinamismo, ele é apaixonante. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa avessa a uma rotina arraigada e sempre fazer as mesmas coisas, ou seja, aquele horário fixo que você entra, tem o mesmo trabalho todos os dias. Eu gosto muito que a advocacia nos proporciona isso, nos proporciona ter diversas experiências, conhecer diversos lugares e fazer muita relação interpessoal na rua. E também tem a parte financeira, porque eu também só vejo a estabilidade, por exemplo, não critico o serviço público, é questão de perfil, mas o meu perfil é avesso a isso, e algo muito legal da advocacia, que muito nos motiva, é justamente, às vezes, não estarmos esperando e pode ser que apareça uma causa que seja um grande desafio, uma causa com muito trabalho, mas uma causa também muito rentável. Então, esse dinamismo, ele é muito apaixonante na advocacia criminal. Certo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre empreendedorismo e o que a profissão do Anderson, né, e do Matheus tem a ver com isso. Mas antes, chegou uma pergunta aqui do André, que é estudante de Direito, e ele faz a seguinte colocação. Maurício pergunta para os dois por que eles escolheram a área criminal. Interessante. A curiosidade aí. Por que de cara vocês dois escolheram essa área? Ou pensaram antes numa outra área, né? De repente até testaram, né? E se encontraram aí nessa área. Como é que foi? Assim, como é que se deu essa escolha? Bom, eu sempre me identifiquei muito com a área criminal. Creio que desde o início da faculdade, quando a gente começa, porque isso é até engraçado, porque todo mundo diz na faculdade que você se apaixona pelo penal e se casa com o civil. Mas, apesar de, desde o início, quando tive lá o Penal 1, eu ter me apaixonado pelo direito penal, eu nutri isso durante a faculdade. Eu sempre, desde que eu era criança, sempre me falaram, você sustenta bem, o Matheus é chato, o Matheus, quando ele tem um ponto, ele fica discutindo até ele fazer isso entrar na cabeça do fulano. E eu sempre gostei muito disso, porque a advocacia criminal é talvez o ramo da advocacia onde você mais usa a voz, onde você mais tem oportunidade, seja no Tribunal do Júri, seja fazendo uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, você utiliza bastante a sustentação, utiliza bastante técnicas de convencimento. E, por outro lado, eu sempre me identifiquei muito com a liberdade, eu sempre fui muito defensor de cada um fazer o que bem entender. Claro, dentro dos limites éticos, dentro dos limites legais. Então, a liberdade do ser humano é algo muito impressionante e algo muito nobre. E por isso eu escolhi a advocacia criminal. É algo que me apaixona. Então, viu, Maurício, só para acrescentar um ponto aqui, o bacana da advocacia criminal, eu sempre tive uma opinião de que não é você, não é o advogado, não é o advogado antes de virar advogado criminalista que escolhe a advocacia criminal. É a advocacia criminal que escolhe o profissional. Porque, bom, já dizia o Heráclito sobre Alpinto que, na verdade, a advocacia não é uma profissão para covardes, correto? Só que o advogado criminalista que não tem o DNA, o sangue realmente da defesa dos direitos mínimos do cidadão correndo nas veias, não vai exercer uma boa profissão. É isso, até peço perdão para quem no íntimo pensa que eu escolhi a advocacia criminal, mas na verdade é a advocacia criminal que escolhe o profissional. Certo, são 19 horas e 41 minutos, seguimos aqui ao vivo. Antes de mais uma pergunta, agradecer aqui o Murilo, a Nayara, o Christian, mandando várias perguntas, André, Rogério, Breno, Maicon, a galera está aqui conectada e mandando perguntas para a nossa dupla de entrevistados. Mas a Vanessa, de Blumenau, da TV Blumenau, inclusive, a Vanessa, que é minha colega jornalista, ela faz a seguinte pergunta aqui, ela faz até uma análise antes da pergunta. Ela diz que no mundo cheio de corrupção, né, de casos policiais e de crimes, o que estimula os nossos dois entrevistados a seguirem
nessa área, na área criminal? Veja, a advocacia... Além da realidade, né, que deve estimular muito. Veja, hoje nós vivemos, e isso, infelizmente, por essa judicialização dos processos criminais, a gente vive uma época de criminalização da própria advocacia. Isso é muito ruim, porque a advocacia ela é justamente um dos pilares do Estado democrático de direito. Veja que o papel do advogado é defender os interesses do seu cliente, mas ele corrobora para a perfectibilização da justiça, ele corrobora no combate à corrupção. Nenhum advogado quer que o Brasil seja corrupto. Pelo contrário, lutamos contra a corrupção. Mas muitas vezes nós temos fomentado pela mídia uma falsa ideia de que essa luta pelo respeito às garantias, pelo respeito às formalidades da lei, seja uma luta antidemocrática, seja uma luta procrastinatória, seja uma luta cega em defesa do interesse de X ou Y pessoa. Quando não. Quando uma não observância, seja por um magistrado, seja por um tribunal, a não observância de um direito, de uma formalidade da lei, isso, infelizmente, a história nos mostra, afeta a população como um todo. Então, talvez essa judicialização, talvez essa concepção pessoal que temos vivendo da criminalização da advocacia seja também um gás para lutarmos contra, porque sabemos que lutando contra tudo isso, no final, a população como um todo certamente vai se beneficiar. Certo. Agradecendo aqui o Lucas, Thiago Chaves, Patrícia, Rodrigo, Juliano, Gui Morales, que também compartilhou aqui a gente, professor Sérgio, Elton Tibes, é colega de vocês, Renan Felipe, Lucas, tem mais gente aqui conectada, ó. Israel Rocha, também aqui de Floripa. O Murilo manda uma pergunta aqui para a gente também, ó. Já vou fazer a tua pergunta aqui, Murilo. O Murilo pergunta o seguinte para o Anderson e para o Matheus. Gostaria de perguntar aos doutores como migrar do direito penal convencional para os famosos crimes do colarinho branco. Pergunta do Murilo para os dois. Bom, Maurício, assim, a migração é algo que tem que ser pensada muito bem, tá? Porque, assim, o profissional, a gente vai abordar também isso mais lá na frente, mas, assim, a advocacia, ela clama hoje por profissionais cada vez mais especializados e profissionais técnicos. Então, quando você inicia a carreira na advocacia, é muito bacana, é muito bom você já delimitar qual seria o nicho em que você pretende atuar dentro da advocacia criminal. E eu digo nicho dentro da advocacia criminal porque alguns anos atrás isso não existia. Nós tínhamos as especializações em direito penal, processual penal, ciências criminais. Hoje em dia, a área criminal ela é tão ampla, é uma amplitude tão gigantesca que existem múltiplas ramificações. Existem os crimes comuns, os crimes especiais. Podemos citar aqui o próprio plenário do Tribunal do Júri, os crimes de colarinho branco, que envolvem essa parte tributária, essa parte empresarial, essa parte que trata de impostos e renda. Então, assim, delimite desde o início como você quer ser conhecido, sabe? E isso é algo muito bacana, o Matheus aqui também gosta bastante desse conteúdo, até vou deixar aqui, abrir margem para ele continuar, mas a dica que eu deixaria e que eu daria é, delimite desde o início qual é a área que você gosta de atuar. É a criminal? E dentro da criminal, qual que é o nicho que você quer se ver atuando ao longo da sua carreira, pro resto da sua vida? Exatamente. O doutor Anderson aqui colocou muito bem o conteúdo, eu só quero acrescentar no sentido de que, e isso talvez eu falasse mais na frente, mas é algo que casa muito bem agora também, que o papel do advogado é um papel meio. Óbvio que a gente não pode prometer resultados, até porque isso foge da nossa alçada e da nossa esfera de atuação. Então, a nossa obrigação meio é de empregar a nossa técnica de maneira diligente em prol dos interesses do cliente em determinada demanda. Entretanto, o que tem que saber desde o início, e isso, pelo menos para o nosso escritório, nos ajudou a ter demandas complexas, a ter demandas focadas no direito penal econômico, foi que desde o início, independentemente da causa, independentemente do valor que estivéssemos recebendo de honorários, a gente deu sempre um valor muito grande para cada cliente assumido.
desde o início, nós focamos em pegar causas e escolher as causas que pegaríamos. Então, por exemplo, e aqui falando em estimativa, vamos dizer que a cada 10 causas que nos procuram, nós escolhemos assumir uma só. E justamente para dar o nosso máximo naquela causa, porque hoje em dia o mercado demanda uma especialização. O mercado demanda uma advocacia do detalhe, em que você tenha tempo, em que você estude o caso, em que você seja contratando um parecer, seja estudando a fundo todas as minúcias técnicas e fáticas daquele caso para entregar uma boa solução jurídica. Então, é óbvio que não devemos prometer resultado, mas não tenha dúvidas, você vai ser procurado pelos seus resultados. Você só vai obter resultados trabalhando de uma maneira muito diligente, muito cuidadosa e também não saturando o seu escritório com diversas causas que, por exemplo, não valem a pena. E esse foi o nosso nicho de atuação desde o começo, um trabalho cuidadoso, uma advocacia do detalhe. Acabou que tivemos bons resultados e começamos a ser procurados em ações penais complexas, delitos econômicos, e assim foi indo. Certo, são 19 horas e 50 minutos. Antes da próxima pergunta, eu quero agradecer Rafael, Giannini, Gustavo Siqueira de Blumenau. A audiência de Blumenau tá boa aqui hoje. Joana, Bruna, Rafa Batschauer de Nova Trento, Ademir Ribas, aqui do ladinho de São José. Muito obrigado aí pelas perguntas e interações também. Tem mais perguntas chegando, podem mandar que a gente dá um jeito aqui de fazer para os dois. Mas tem pergunta do Vitor agora. Quais critérios os doutores consideram importantes para determinar o valor dos honorários? Ó, pergunta aí sobre a prática profissional, do Vitor. Então, o que eu posso lhe dizer? Os honorários cobrados por um profissional é algo que varia muito por N fatores. N fatores. Entretanto, de uma maneira geral, e eu vou tentar aqui ser bem objetivo, no sentido de que seja talvez uma fórmula, vamos dizer assim, que todo mundo poderia usar, e aí sopesando os critérios pessoais e idiosincráticos de cada um, é de que você deve analisar a complexidade daquela causa. Às vezes, por exemplo, se é uma causa midiática, você deve sopesar esses aspectos também, a sua exposição como profissional, os reflexos que isso pode causar na sua carreira, e também, então, a complexidade e o tempo que você vai investir naquela causa. E aí você chega num denominador comum para cobrar. É óbvio que você tem também que ter em mente a capacidade econômica do cliente. Então, acredito que essas 3 ordens de fatores, ou seja, a complexidade da causa, tempo investido de trabalho e capacidade econômica do cliente, você consiga, numa fórmula, aplicando outros parâmetros, cobrar de uma maneira efetiva os honorários. Mais pergunta aqui chegando. Obrigado, Lucas, de Joinville, acompanhando a gente. Giovana, Felipe, Emiliano, Marcos. E temos mais perguntas aqui. Tainá, Lucas. O Lucas, ele pergunta o seguinte: meu objetivo é me formar em Direito. Alguma dica para como começar a estudar mais sobre? Pergunta aí para o Matheus e para o Anderson. Qual a dica, né, de leitura para ele começar a entender mais, né, desse mundo, saber mais sobre a advocacia? Está se formando em Direito agora. Esse é outro tópico, é outro ponto interessante em que a gente vai abordar logo na frente, mas assim, bem sucintamente, de modo sintético, o que eu poderia dizer é: não se apegue, principalmente no início, a somente leituras processuais. Leia um pouco de tudo, sabe? Você, quando começa no curso de Direito, quando começa a graduação, você tende a pegar matérias como antropologia, sociologia, filosofia do direito, em que, de fato, ao olhar de quem não consegue ver a importância dessas matérias, pode ser maçante sim, pode ser cansativo. Mas a sugestão que eu daria é: leia esses livros, principalmente livros de história, porque o processo nada mais é do que a aplicação da técnica. E para você poder entender como essa técnica vai ser aplicada no meio de uma ação penal, você precisa entender a história dela, a filosofia, a sociologia, o seu lado antropológico. Então, assim, toda leitura que te faça entender um pouquinho da história do direito no início da graduação é essencial. Aí, quando você se sentir preparado, está dominando essa técnica, aí sim você vai poder aplicá-la e aprimorá-la com os livros processuais.
E se você sente, só complementando, se você sente que tem uma veia para o direito criminal, ter uma visão humanista do quadro geral é muito importante. Então, ler o que lhe dá essa visão humanista, seja filosofia, sociologia, é de fato muito importante. Até a própria Constituição, nós diríamos, esses dias até estávamos conversando de que na advocacia criminal, na área criminal, o mais importante não é o Código Penal, não é o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, é a Constituição Federal, porque todas essas leis aqui que acabamos de citar são englobadas da Constituição Federal. Então, se nós não soubermos os direitos mínimos do cidadão, se nós não soubermos aquele artigo 5º, decore salteado, não tem realmente como nós esperarmos cair do céu um milagre para sair aplicando a técnica. Realmente o estudo é preciso e é necessário. Seguimos aqui a nossa entrevista com o Matheus e com o Anderson, hoje falando sobre direito e empreendedorismo. E nós vamos agora entrar no tema do empreendedorismo, que é o tema aí que norteia muito da prática dos nossos dois entrevistados. E eu vou emendar a pergunta do Breno Almeida, ele que pergunta o seguinte: no tocante ao empreendedorismo, montar um escritório sozinho ou com outro parceiro? Já vamos aí emendar para iniciar esse nosso papo, que é o tema de hoje, né? Empreendedorismo e direito. Tudo a ver. Bom, claro, isso depende do perfil de cada um e de você achar a pessoa certa. A pessoa que você tenha efetivamente interesses comuns, que você tenha uma compatibilidade de trabalho, porque uma sociedade nada mais é do que um casamento. Uma sociedade é algo muito importante, é algo... Eu até chego a brincar com o Anderson, muitas vezes a gente passa mais tempo dentro do escritório ou juntos do que na nossa própria casa. Então, o primeiro passo que você deve tomar é escolher a pessoa ideal. E não, às vezes, muitas vezes as pessoas pegam sócios, fazem sociedades somente pensando no sentido financeiro, ou seja, dividir gastos, etc. e tal, e aí a sociedade acaba na frente dando errado. Então, o primeiro passo é você escolher bem o seu parceiro. E o legal também é escolher, às vezes, uma pessoa que não tenha as mesmas qualidades ou as mesmas técnicas que você. Eu e o Anderson, a gente até brinca que a gente se completa. O Anderson, ele é bastante técnico, nós dois somos bastante técnicos, procuramos sempre nos atualizar, estudar bastante, mas o Anderson, a gente até costuma brincar, ele é muito bom de manter o cliente. O Anderson é muito bom de conversar, de manter uma hipótese de conflito, não conflito ruim, mas às vezes em uma troca de ideias que não há um entendimento. O Anderson é muito bom de mediar a situação, e eu já no escritório faço o papel de trazer o cliente, de conversar, de cobrar os honorários. Então é legal que a gente vai se completando. Eu sou bem para frente e o Anderson, ele é bem comedido nas coisas. Isso é muito legal também, porque às vezes quando ele está sendo comedido demais, eu falo, não, vamos embora. E quando eu estou, às vezes, muito, não, vamos, ele pega e diz, não, pera, agora é a hora de acalmar, de pisar no freio. Então isso é bem legal. A escolha é um passo ideal. E alguém que esteja disposto a arriscar, que esteja disposto efetivamente a crescer e tenha interesses com os seus. É óbvio que pegando algum parceiro, pegando algum sócio, é mais fácil em todos os aspectos, porque uma sociedade tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, nas vitórias é bom ter alguém para comemorar, e nas derrotas é bom ter um ombro amigo para chorar. E também tem a parte financeira, que sempre ajuda na divisão dos gastos, porque ter um escritório de advocacia, fazer expansões no escritório de advocacia e mantê-lo, isso principalmente no início, não é algo fácil, é algo que é custoso e que demanda bastante investimento. 19 horas e 57 minutos, e o Felipe, que também está se formando em Direito, mas está se formando em Lages, ele envia para a gente duas perguntas. A primeira é, como nasceu essa parceria, né, entre vocês dois, entre dois jovens advogados, né? E quais os principais desafios de ser um jovem no mercado de trabalho, de ser um jovem advogado aqui no estado e no país? Pergunta do Felipe, está se formando aí no município de Lages. Valeu, Lages, pela audiência. Então, Maurício, essa pergunta é bem bacana, porque é algo até
em que eu e o Matheus sempre fomos muito discretos, né, nesse sentido, assim, até a nossa história é algo que olha que bacana, pela primeira vez nós vamos contar, assim, porque realmente a gente sempre foi muito discreto nesse ponto, mas assim, eu e o Matheus, nós estudamos juntos na época de o colégio ainda, o ensino médio. Depois fizemos a graduação da faculdade, não nas mesmas turmas, né? Acabamos realizando o curso cada um em uma turma e nos formamos praticamente ali quase que juntos, né? E no final do curso veio essas ideias quanto ao direito penal, direito processual penal, estávamos estudando muito já a área e meio que o direito criminal nos reaproximou. Né? Nós sempre fomos amigos, assim, até digo que nem tanto. Né? Na época de colégio, faculdade, nós tínhamos sim muito contato, mas não era aquela coisa, uma amizade, algo muito forte. Era realmente isso, foi um vínculo que nós criamos quando decidimos colocar essa ideia dali em diante. Mas assim, até um dia, em 2017, isso, né, outubro de 2017, realizamos uma confraternização e no meio dessa confraternização, simplesmente o Matheus olha para mim e fala assim, poxa, seria tão bacana se nós abríssemos um escritório. Sabe quando você olha, né, você não acredita ou você realmente não consegue raciocinar direito sobre aquilo? Eu até lembro que respondi sim, nossa, seria bacana, mas passou só as semanas e nenhuma decisão, ou esse assunto não foi retomado, até que, até nós admitimos isso um para o outro depois de um tempo em que aquilo ficou de fato martelando na cabeça. E depois de um mês, nós voltamos a sentar e não, realmente essa ideia tem fundamento, né? Seria muito bacana sim. E aí, o que nós precisamos para tirar do papel e, enfim, colocar na prática? Vamos empreender? E aí começou-se, né? Começou a procurarmos o local ideal, a personalização de como seria a identidade visual do escritório, as pesquisas, porque o orçamento é sim importante. É bom lembrar que são raras as pessoas, os profissionais que conseguem iniciar a carreira já com um bom valor monetário para ser disponibilizado. Então, sim, no início é sempre muito limitado, muito contábil. Então, foi algo em que nós tivemos que saber lidar. Mas, basicamente, o escritório nasceu assim, de um interesse mútuo, bacana, no meio de uma confraternização. E até não sei se o Matheus quer acrescentar alguma coisa, mas é uma lembrança muito boa, uma lembrança muito bacana em que realmente, sabe, quando você sente o sentimento de que tudo valeu a pena, é isso. A gente fez um bom planejamento em relação ao escritório, tanto um planejamento técnico quanto um planejamento financeiro. Ambos já atuavam no direito, mas em outros escritórios. E aí resolvemos montar o nosso e desde do início do escritório, N fatores, mas também contando com a sorte, tivemos boas causas, tivemos bons resultados e as coisas foram fluindo. Certo. O Pedro, de Balneário Camboriú, também advogado recém-formado lá de Balneário Camboriú, ele pergunta o seguinte, o Pedro, ele pede para o Matheus repetir a questão sobre nicho, né, nicho de mercado dentro da área, né, de atuação, e ele também pergunta o seguinte, se vocês não estivessem nessa área, na área criminal, qual outra área vocês escolheriam e por quê? Tá aí. Valeu, Pedro, Balneário Camboriú. Bom, eu, particularmente, não me vejo trabalhando em nenhuma outra área senão criminal. Eu acredito que o advogado criminalista, que quer ser efetivamente advogado criminalista, não quer saber de outra área. Eu penso assim, e eu, de fato, não me imagino em outra área. Para ser sincero, não gosto de nenhuma outra área. Eu gosto do criminal, sempre estudei criminal. E o direito penal, o processo penal, realmente é, para mim, apaixonante, é a área que eu sou feliz e que eu não trocaria por nenhuma outra do direito. Então, a advocacia criminal é algo que, como nós dissemos no início dessa live, ela realmente é ela quem te escolhe. Eu sempre tive contato com a advocacia criminal desde muito cedo. No meio da graduação, tive a oportunidade de estagiar no GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, um juizado mais conhecido como Juizado de Pequenas Causas, e lá mesmo tendo um contato diário com o juiz de direito, assessoria, eu já percebia que era a advocacia que eu iria seguir, porque por mais
naquela época eu tinha tido contato com o magistrado, com toda a parte, servidores, serventuários, quando, por exemplo, tinha uma audiência de transação penal, de instrução e julgamento, de suspensão condicional do processo, em que vinham os advogados ou até mesmo defensores dativos, eu sentia muito mais ânimo, muito mais vontade de sentar com esses defensores, com esses advogados e saber como era a advocacia, do que, às vezes, saber mais sobre o órgão público. Então, assim, eu realmente sou uma pessoa muito feliz com a advocacia, mas dentro da advocacia não consigo me imaginar em nenhuma outra área, mas uma área que eu admiro muito, falando agora de concurso público, da parte pública, é o Ministério Público. Eu admiro muito a instituição, ao meu ver, a instituição mais organizada que nós temos hoje no Brasil, instituição pública, o Ministério Público. Então, particularmente, deixo aqui até o meu abraço para os promotores, procuradores, nossos amigos que estão nos assistindo, e é uma área que me interessaria também. Até é engraçado esse 8 ou 80, né? Ou advocacia criminal ou Ministério Público, mas é justamente pela admiração que eu sinto pela instituição. O Vitor manda mais uma pergunta aqui para a nossa dupla de entrevistados. Como prospectar os primeiros clientes no início do escritório? Diz aí, principalmente no início, né, é o grande desafio para os jovens advogados. Qual é aí a dica de vocês para prospectar os primeiros? Para os advogados iniciantes, eu sugiro que, primeiro, se apresentem para o mundo como advogados. E hoje em dia nós temos as redes sociais e isso ajuda muito, porque aquelas pessoas, sejam seus familiares, sejam seus seguidores, muitas vezes, não com a gente, mas às vezes com um conhecido, com algum familiar, existe algum problema de ordem criminal. Então, essas pessoas elas têm que lembrar de você como advogado criminalista. Então, a primeira coisa que você deve fazer é isso, se apresentar para o mundo como advogado criminalista. Quando pensar em você, tem que pensar, não, quem que é o Matheus? O Matheus é um advogado. E a segunda dica que eu posso passar, e isso é muito importante no início de carreira, é você contar com seus familiares, você contar com seus amigos, pedir efetivamente para que eles lhe indiquem. Então, certamente essas causas, as suas primeiras causas, quase, na maior parte das vezes, na realidade, elas vêm por indicação. E aí são nessas causas que você deve aproveitar, sempre deve dar duros nas causas, mas as primeiras são muito importantes para a prospecção dos clientes. Novamente eu venho a repetir, apresentando bons resultados, você vai efetivamente ser procurado. Exatamente, e até fazendo um adendo desse questionamento com a questão anterior, no início da advocacia, prospecção de clientes, a própria abertura do escritório no início é algo muito difícil, é uma ideia nova, e não só nova para quem vai abrir, nós dois, esse exemplo, mas para os próprios familiares, para os próprios amigos que estão ao redor, em volta. Eu digo isso porque, falando da minha família em específico, esse é um bom exemplo que eu acho bacana deixar registrado. Eu vim de uma família de servidores públicos, né? Então, assim, a ideia de estabilidade na cabeça dos meus pais, por exemplo, é algo muito consolidado. E meus pais já são pessoas de mais idade, então são pessoas que você não consegue ter um diálogo da noite para o dia e simplesmente colocar na cabeça, opa, quero empreender, o mercado é esse, vou abrir um escritório. Não, é muito difícil. São pessoas mais idosas, são pessoas que talvez precisem de um tempo maior para digerir isso se forem conseguir digerir. E eu digo isso porque até no início do escritório, eu nunca vou esquecer algo que até me emociona, algo bacana de contar, que o meu pai fez uma reunião conosco uma vez e disse que era uma loucura, que não passava de uma loucura, que aquilo não daria certo, que nós devíamos ir para o caminho do concurso público, buscar estabilidade, que seria mais garantido. E a gente não deu ouvidos, né? É muito importante ter a ajuda dos familiares, dos pais no início. Inclusive, o meu pai foi uma pessoa que bastante nos auxiliou, né? E deu bastante apoio depois que percebeu que realmente estávamos empenhados, tanto a família do Matheus também, ambas, todo mundo. E assim, eu digo isso porque não se apegue, não ouça tudo o que as pessoas lhe dizem. Às vezes é muito mais importante você dar ouvidos e deixar o teu coração falar por ti,
do que você juntar um apanhado de opiniões e tomar a tua decisão em cima delas. Então, assim, se você quer advogar, se você quer empreender, se você quer ir para o lado do concurso público, é algo que o teu coração sempre lá no fundo vai saber te responder. Então, assim, ouça, escute-o, e se for para arriscar, se for para empreender, vá em frente. Certo, são 28 minutos, galera. Eu vou continuar fazendo algumas perguntas aqui e vocês estão, né, enviando aqui para a gente perguntas, tá? Mas antes eu quero agradecer ao Dr. Maurício Custódio, que foi o nosso entrevistado ontem, advogado William também aqui assistindo a gente, Matheus, Manuela, Richard, Alisson, Hugo, Alisson, Paulo, Douglas, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Daniel, aqui com a gente também. E nós temos mais perguntas aqui para os nossos dois entrevistados, Dr. Matheus e Dr. Anderson, nessa terça-feira. Doutores, muito mudou, né, na prática, né, profissional de vocês dois e de vários advogados, né? Como é que está sendo, nesse momento de pandemia, o tribunal do júri, por exemplo? Está sendo virtual? Está sendo presencial? O que mudou na prática? Bom, muito se discutiu desde março como é que se faria o tribunal do júri em meio a essa pandemia. E diversas propostas foram discutidas e avaliadas, mas a que mais gerou perplexidade na comunidade jurídica foi justamente a feitura dos plenários do tribunal do júri virtualmente. Eu posso lhe dizer, e isso minha opinião, mas creio que de grande parte da comunidade jurídica, que é um verdadeiro absurdo. Se formos analisar a epistemologia procedimental do tribunal do júri, vamos ver que isto, por si só, o próprio procedimento não é adequado se fazer por meio virtual. Veja, o tribunal do júri, os jurados decidem a culpa ou não de um cidadão de um crime doloso contra a vida, na maior parte das vezes um homicídio, que tem uma pena alta, com base no sistema da íntima convicção. Então, veja, tem toda uma liturgia, técnicas de convencimento, contato olho no olho com o jurado, e, obviamente, não tem como se garantir a plenitude de defesa por meio de uma tela de computador. Então, assim, na minha opinião, isso é algo absurdo e os plenários do júri devem, sim, serem suspensos até que se decida a pandemia. É óbvio que, em tempos de pandemia, devemos ter um juízo de racionalização quanto à entrega da prestação jurisdicional. Ela não pode parar, normalmente nesses casos em que demandam urgência, tem acusados presos. E, evidentemente, a discussão ela tem que existir, mas, se tratando de tribunal do júri, não é adequado, não tem como se fazer e, infelizmente, temos que suspender, porque não podemos, pela desculpa da produtividade, sacrificar direitos e garantias fundamentais que foram tão caras de conquistar em um Estado democrático de direito. Não faz muito tempo que saímos de uma ditadura militar. Veja que são levadas discussões ao Supremo Tribunal Federal de cláusulas básicas da Constituição Federal. Ano passado estávamos discutindo em ações diretas de constitucionalidade a prisão em segunda instância, algo que é um conceito muito básico esculpido na Constituição Federal. Então, não podemos, neste momento em que há toda essa discussão, essa medicialização do processo criminal, sacrificar a plenitude de defesa no tribunal do júri, realizando um plenário virtual, que seria um verdadeiro malabarismo hermenêutico para justificar. Certo. A Bárbara, do município de São José, ela pergunta o seguinte: como é que é a relação da profissão de vocês com tecnologia? Como é que as redes sociais influenciam o dia a dia de vocês? Então, as redes sociais, temos que analisar esse tema com bastante cautela, porque as redes sociais, elas são sim importantes para o advogado se mostrar para o mundo como advogado, mas elas têm que ser usadas de uma maneira lógica e de uma maneira inteligente, porque ela pode ser uma faca de dois gumes. Então, eu diria que todos deveriam produzir conteúdo, todos deveriam produzir aquele conteúdo do que sabe, do que já fez. Agora, em tempo de pandemia, eu vejo muita gente produzindo conteúdo e muita gente querendo ensinar coisas que nunca fez ou que nunca teve nenhum resultado. Isso é muito perigoso, porque aí as pessoas podem começar
a seguir aquele tipo de conselho que não é um conselho adequado. Então, normalmente na advocacia criminal, porque na advocacia criminal, às vezes você se expõe muito nas redes sociais e acaba, por via reflexa, expondo o seu cliente. E o cliente, evidentemente, se tratando de um processo criminal, ele não quer ser exposto. Então, devemos sim utilizar as redes sociais, porque é uma aliada, seja na captação dos clientes, seja para formar autoridade na advocacia criminal, mas devemos ter muito cuidado com a utilização. O Murilo Franco faz a seguinte pergunta aí, ó. Ele pergunta se o lifestyle de vocês, né, refinado, o estilo, acaba ajudando na captação de clientes em potencial. Pergunta do Murilo aí. É uma questão assim que tu gosta. Bom, o povo tá curioso hoje, vocês viram? A galera tá curiosa. Não, a interação tá bem bacana, show de bola. Então, bacana aí. Na realidade, desde pequeno, eu sempre gostei muito de me vestir bem, de usar roupas de marca e etc. e tal. Isso acabou que, na própria advocacia, isso se comenta. E é algo interessante. Eu acredito que não tem um efeito muito grande, seja na captação do cliente, seja para formar autoridade, porque o cliente, novamente, o cliente vai procurar o advogado que resolve. Seja, claro, você não vai se vestir de uma maneira desleixada, mas você não precisa usar ternos de 5 mil reais, gravatas de R$1.000, isso não é algo que vai te fazer criar autoridade, até porque seria um falso silogismo. Mas creio que você estar bem vestido, você se apresentar bem ao cliente, isso sim ajuda. Agora, não precisa passar do ponto, aí vai do estilo de cada um. Exatamente, é aquela velha história. Nunca venda o que você não consegue entregar e também nunca prometa o que você não tem certeza. Então, assim, a imagem, a estética do profissional, do autônomo em si, não digo só na advocacia, mas de todos os autônomos, ela é sim importante, é importantíssima, aliada ao outro conjunto, que é o quê? A capacidade técnica, a capacidade interpessoal. Então, assim, tenhamos em mente que a estética, ela é sim importante. É quando alguém bate o olho e te olha, consegue tirar aquelas primeiras conclusões. Opa, aquele profissional aparentemente parece ser um profissional bom. Bom por quê? Porque ele demonstra ser bom, mas você só vai conhecer se de fato ele é bom se você der a oportunidade para ele agregar conhecimento. Então é essa sempre, o Dr. Matheus aqui deixou perfeita a frase em que a gente costuma muito utilizar, tem muita gente vendendo que não é. Então, assim, antes de você pensar em vender algo que não combina, que não é o traçado do seu perfil, primeiro veja se isso condiz realmente com a sua ética e com a transparência que você deseja demonstrar aos seus clientes. 20h16, nós temos mais 3 perguntas aqui na fila para os nossos 2 entrevistados, Dr. Matheus, Dr. Anderson, e mais perguntas do público aqui também chegando. Galera, muito obrigado pela audiência, viu? Desde as 7h30, vocês acompanhando aqui. E muito interessante também como que os jovens advogados e os recém-formados se identificam com vocês dois. Muito legal mesmo. Missão cumprida aqui, viu, essa live. Augusto Júnior, obrigado pela audiência. Vitor, novamente. Chegou aqui uma pergunta da Bruna. A Bruna pergunta o seguinte: dicas para quem vai começar a faculdade de Direito. Quem está lá ainda no início, né? Iniciando essa carreira. Valeu, Bruna, pela pergunta. Certo. Quem está iniciando na faculdade de Direito, como nós já havíamos comentado no início da live, o primeiro passo é... Você quer ser um profissional da advocacia? Você quer ser um profissional que vai migrar para o concurso público? Então, assim, só quero separar em 2 rápidos nichos aqui para a gente conseguir dividir, começando pelo estudante, pelo graduando. Quando você está quase se formando, lá na 8ª, 9ª fase, é normal, eventualmente as dúvidas vão surgir se você quer ir para o serviço público, para empreender na autonomia privada. Então, assim, sim, é muito difícil. O que eu sugiro nesse momento é você tirar um tempo para refletir o seguinte: eu estou procurando a advocacia, eu estou procurando empreender na advocacia pelo retorno financeiro que ela pode me dar ou porque realmente eu gosto da profissão, certo?
Então, assim, o outro lado é, eu estou procurando o concurso público por causa da estabilidade que ele me dá. Então, assim, você tem que traçar, você tem que definir na sua cabeça qual é a sua personalidade. O que combina mais com você? E para o advogado iniciante, para o advogado que está iniciando, recém-inscrito, no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, o bacana é, sempre busque se especializar. A especialização, o mercado clama por profissionais cada vez mais técnicos, especializados. Então, a dica que eu daria para quem está iniciando é, primeiro, antes de tudo, busque se especializar na área que você realmente quer atuar. Daí em diante, você vai conseguir, enfim, o êxito na profissão tão almejado. Certo. O Augusto Júnior manda aqui a seguinte pergunta: dicas para quem está no fim da graduação de Direito e pensa em advogar. Uma dica prática. Acredito que o Anderson tenha colocado bem nessa última pergunta justamente uma resposta para essa pergunta, que é o quê? Defina no final da faculdade, esse é o momento que você tem que tirar para fazer uma reflexão e decidir efetivamente o que você quer no curso de Direito. Porque, eventualmente, o curso de Direito te dá um leque de oportunidades que você pode seguir. Mas, no final, se restringe a 2 nichos, que é o concurso público ou a iniciativa privada. Então, reflita bastante sobre isso, veja seu perfil, pesquise bastante sobre os temas para tomar uma decisão. Hoje em dia, o mercado da advocacia tem espaço? Tem espaço. Mas também temos muitos profissionais. Então, quanto mais cedo você começa, quanto mais você estuda, quanto mais técnico você é e quanto mais você tem resultado com pouco tempo de atuação, melhor para a sua carreira. Porque hoje temos concorrentes fortes no mercado. Isso aí. Certo. A Ana Bárbara mandou aqui uma dica interessante para a dupla, hein? Ela disse o seguinte: por que os 2 advogados, Matheus e Anderson, não fazem um e-book para jovens advogados? Interessante, ó. Fica a dica aí para os 2. Na realidade, até respondendo essa pergunta, teve um curso de graduação que estava conversando com a gente para que a gente faça um curso seja para os alunos do curso de Direito ou ainda para advogados recém-formados, justamente falando sobre isso, sobre a prática da advocacia criminal. Então, muito provavelmente, daqui a pouco nós já comecemos a divulgar esse mini curso, que serão algumas aulas sobre como começar uma atuação e mostrando efetivamente a prática da advocacia criminal. Porque na graduação muito a gente aprende teoria. E quando a gente chega no mundo prático, a gente vê que é tudo completamente diferente. Show. Vamos divulgar aí, lançar essa ideia em breve, ó. A Bruna mandou aqui mais uma pergunta, mas é o seguinte, pessoal, nós temos tempo agora para 2 perguntas apenas, tá? Porque já são 20 horas e 21 minutos. O Instagram tem aqui o teto de tempo de 1 hora, tá quase chegando ao fim, o papo tá bom. 1 hora é pouco para tanta pergunta e para tanto assunto, né? Mas vai ter logo uma segunda live, com certeza, porque esse tema é infinito, principalmente pelas perguntas de vocês. E a Bruna pergunta o seguinte: como conseguir ser imparcial na advocacia e como prosseguir diante de casos que você não concorda? Então, veja bem. 2 perguntas em uma. Isso, inicialmente, você não precisa ser imparcial. Você é um profissional liberal, você assume o caso se você quiser. Nós somos seres humanos. Evidentemente, somos seres tendentes ao julgamento. Então, o papel da imparcialidade seria do magistrado, eventualmente. Agora, é normal que você tenha casos que você, às vezes, pelo conjunto fático, ou pelo próprio cliente, ou por até questões de energia. Sua energia não bateu com o cliente, você não vai pegar esse caso. Lá no escritório, como eu disse inicialmente, a cada 10, 12, 15 causas que nos procuram, a gente acaba assumindo 1 ou 2 causas. E já teve diversas oportunidades em que... Porque a decisão final sempre, para pegar ou não a causa, é minha e do Anderson. E já teve causas em que eu queria pegar e o Anderson não queria pegar e que ele não queria, e que ele queria pegar e eu não queria pegar, por N questões. Então, assim, a gente sempre visualiza uma possibilidade de defesa técnica. Temos alguma chance, temos possibilidade de explorar uma defesa técnica que vai ser efetiva ou tem chances de ser efetiva nesse processo. E também temos que ter
E aí, utilizando um critério que até é de um grande advogado criminalista, o Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que ele fala muito em empatia com o cliente. E isso, de fato, é verdade. Às vezes, se você não tem empatia pelo cliente, não tem empatia pela causa do cliente, aí, evidentemente, você não pode pegar essa causa, porque não vai conseguir fazer uma defesa técnica eficiente, não vai conseguir dar o seu melhor naquela causa. Você tem que estar motivado, você tem que querer trabalhar naquela causa. Então, não se preocupe com isso. É normal. Não precisamos ser imparciais, temos que pegar as causas que a gente efetivamente queira trabalhar. Exatamente, é bacana dizer que existe a ética, né, o nosso código de ética, estatuto da Ordem dos Advogados, mas também existe a ética do profissional. E esse código de ética, quem cria é você mesmo. Cada advogado tem o seu. Lá no escritório nós temos o nosso e nós seguimos o nosso código de ética criado por nós, fielmente. O que eu quero dizer com isso é, se você se sente desconfortável em atuar em certa demanda, em certo tipo penal, não atue. Seja honesto com o cliente, mas, sobretudo, seja honesto consigo mesmo. Honesto, honesta. Então, assim, gosto de dizer aqui, até brevemente, só para a gente encerrar essa pergunta, que o profissional ele precisa se apaixonar. O advogado criminalista ele não vai efetuar uma boa defesa técnica se ele não se apaixonar pelos fatos do processo. É uma paixão que inicia na contratação, ela aumenta muito mais no meio, durante a confecção das defesas e do acompanhamento, e a paixão não encerra, mas ela aumenta mais ainda no final, quando você consegue ver o êxito, quando você consegue ver que o cliente sentiu realmente que estava em boas mãos. Então é isso, seja sempre honesto. Certo, 20 horas e 24 minutos, galera. A gente tem mais 5 perguntas e essas 5 perguntas da fila vão ficar para a segunda live com o Dr. Anderson e também com o Dr. Matheus. Antes das considerações finais, eu quero agradecer a audiência de todo mundo, viu? Tem várias perguntas ainda chegando aqui, essas 5 estão aí na fila, mas quero agradecer o Dr. Alexandre por encaminhar os livros aqui. A galera está perguntando, né? Não acompanharam no começo da live e chegaram os novos livros do Dr. Alexandre Góes. Então, muito obrigado pelo livro Cidadelas e Muros e aqui o livro Liberdade e Metamoralidade. Muito obrigado, doutor Alexandre. Em breve vai ser entrevistado aqui na nossa live também, viu? Valeu pela audiência, Vitor. Não dá mais tempo de pergunta, mas fica para a fila. Eu vou encaminhar depois para o doutor Anderson e para o Matheus também. E o Lúcio, ele brinca dizendo o seguinte, ele diz que o doutor Matheus é fera em vinhos, deixa muito enólogo no chinelo, ó. Vamos, em breve, saber disso também. É um bom papo aí para um próximo programa, Clube do Vinho Virtual. Que tal, hein? Jogamos a ideia já. Mas agora sim, considerações finais, 1 minuto para cada um, agradecendo a audiência de vocês, a participação, interação também. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer. Foi uma enorme honra, um enorme prazer bater esse papo aqui. Agradeço a todos os espectadores, agradeço pelas perguntas feitas. E eu pude perceber hoje que grande parte do público foi formado por estudantes de direito e por advogados em início de carreira. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final dessa live é: não desanime. O início da advocacia é difícil, a graduação é difícil, somos seres falíveis, somos movidos muitas vezes por medos distintos, mas empreenda, arrisque. O escritório de advocacia é efetivamente uma empresa. Você tem que arriscar. E também deixaria aqui uma reflexão para que o advogado tenha muito cuidado com o próprio ego. Porque o ego, ele pode ser o seu maior inimigo na advocacia. Então, seja humilde, faça sua advocacia com técnica, faça sua advocacia empreendendo, sem passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor que ninguém, mas somente melhor que você mesmo a cada dia. Suba um degrau de cada vez e certamente... Pessoal, em 1 minuto, o nosso tempo vai acabar aqui, tem o teto do tempo, viu? Muito obrigado, doutor Matheus, parabéns por teu trabalho também. Já, as redes sociais também. E agora, doutor Anderson. Perfeito. Rapidamente até... deixando uma sugestão para a próxima live, eu vejo que o pessoal tem muita dúvida sobre o início na advocacia. Seria muito bacana nós fazermos uma live aqui. Vocês sabem como é a contadoria, como que é a contabilidade no escritório, quando você abre o escritório, como que é a administração. Então são temas que dificilmente a gente vai ver pela internet.
Então, fica um forte abraço aqui, muito obrigado pelo convite, foi de grande valia, e na próxima traremos aí muito conteúdo bacana sobre esse início da advocacia e empreendedorismo. Muito obrigado, parabéns aí pela audiência, né? Pela participação de todos, doutor Anderson, doutor Matheus, valeu pelos dois e o conteúdo continua, né? Continuam nas redes sociais. Estamos de volta daqui a pouquinho, ao vivo com mais live. Ótima noite a todos.